Boa tarde, Sidão. Boa tarde, Aline. Esperar só 2 minutinhos para a gente começar. Hoje a gente vai falar sobre como montar um treino de movimentos ginásticos voltado para alunos iniciantes de rope climb. Então eu vejo que nas minhas andanças aí por box que tem muito coach com dificuldade de fazer os movimentos, pensar em movimentos ginásticos complexos, né? Igual rope climb, bar muscle up, handstand walking para alunos iniciantes. Então, por isso, hoje a gente vai montar um treino desde o começo até o finalzinho lá. Sou de Roraima, muito bom estar com você aprendendo e aperfeiçoando o conhecimento. Muito obrigada também, Bárbara. Eu que agradeço pela confiança aí. Beleza? Então, aí, hoje a gente vai falar sobre esse tipo de treino. Então, a gente vai montar tanto para alunos, né, individuais, então, para aulas como personal, consultoria online, como para aulas coletivas. Então, aula num box de cross-training ou de crossfit, as aulas específicas, até o workshop em si, né, como a gente faz as correções aí. E eu vou falar cada movimento e o que a gente tem que se atentar a cada movimento aí, tá bom? Então, vamos começando aí ao que interessa. Aulas individuais. Então, eu vou falar tudo sobre aulas individuais, que é um pouco mais direcionado, né? Então, é um pouco mais fácil de montar, porque a gente olha para aquela correção que a gente tem que fazer naquele indivíduo. Então, fica um pouquinho mais fácil e aí fica melhor para vocês montarem os treinos coletivos depois. Fica mais fácil de entender, tá bom? A logística é mais ou menos a mesma. Então, todas as aulas individuais, na hora de montar, a metodologia ginástica é mobilidade, ativação, fortalecimento de core, educativos e rendimento. Tá? Então, a gente divide um treino de 1 hora, 40 minutos, em 5 partes, ok? E o que eu uso, né, o que eu levo em consideração, qual é o critério que eu tenho que obedecer para escolher cada uma dessas partes. Primeiro, para a mobilidade, tá? Então, cada um tem um critério. Para a mobilidade, eu tenho que levar em consideração articulações que são envolvidas por aquele movimento e a similaridade com o movimento. Então, como que funciona? Articulações que são envolvidas. Então, já vai colocando aí, se vocês souberem, se não sei direito, será que é isso? Sem medo de errar, tá? Coloca aí no movimento de corda especificamente. Quais são as articulações envolvidas no movimento de corda? Então, coloca aí. Eu acho que são tal articulações. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração a articulação envolvida, como vocês vão me responder agora, e também a similaridade com o movimento. Tá? Então, por exemplo, similaridade com o movimento. O movimento é de puxar, é de empurrar, ele precisa de flexão, extensão de punho. O que exatamente ele precisa que ele tem que conquistar para fazer esse movimento? Então, pensando aí na similaridade do movimento, a gente pensa em extensão e flexão de punho, né? A gente pensa também numa flexão de ombros, né? A hora que a gente fica em suspensão, e flexão e extensão de cotovelo também, certo? Então, são similaridades com esse movimento que algumas articulações podem fazer aí. Quais são essas articulações? Articulação do punho, articulação do ombro, do cotovelo e da cintura escapular, por exemplo. Tá? Então, todas essas articulações, se eu escolher qualquer uma delas, já vai estar certo. Aí mas qual que vai estar mais certo? Aí depende da individualidade de cada aluno. Tem um aluno que ele tem pouca mobilidade de punho, então eu posso escolher mobilidade de punho. Se não, pode ser de outras partes aí. Beleza?
Tá, então, Nath, você já falou a similaridade do movimento e a articulação. Eu vou usar punho, tá? Então, como articulação, eu escolhi punho, entre todas aquelas outras, e vou trabalhar a mobilidade de flexão de punho com rotação. Então, com isso, eu vou fazer lá no chão. Meu aluno tem que encostar o dorso da mão completamente lá no chão e aí fazer a rotação. Essa rotação é feita pelo ombro, tá? Então, cotovelo lá para o lado, cotovelo para trás. Beleza? Então, cotovelo bem estendido e fazer a rotação lá pelo ombro vai ajudar o seu aluno a aumentar a amplitude desse movimento. Beleza. Consegui fazer essa mobilidade com o meu aluno. Nath, quanto eu coloco mais ou menos para o aluno fazer? Um round de 20 repetições já é o suficiente, tá? Então, a gente tem que pensar que é só para fazer uma mobilidade ativa antes da gente começar o treino, beleza? Então, boa tarde aí para quem está chegando agora. A gente está falando sobre rope climb para alunos iniciantes, tá? Como a gente monta esse treino. A gente falou sobre mobilidade e agora a gente vai falar sobre ativação. Então, ativação, que critério que eu vou usar também? O critério levando em consideração a articulação envolvida também e também a similaridade com o movimento. Então, a gente já falou todas aquelas articulações envolvidas. Punho, cotovelo, ombro, cintura escapular, todas elas poderiam ser. Mas como eu usei mobilidade de punho, eu também vou usar a mesma para ativação. Lembrando que é só para ativar a articulação, não é para causar uma fadiga, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com o número de repetições e também com a carga, certo? Então, vou trabalhar aqui flexores dos dedos, então eu quero priorizar isso. Por quê? Porque como está na puxada, eu preciso de bastante força nos flexores dos dedos, ok? Então, ativação de punho, eu vou escolher 2 movimentos. O primeiro, a gente vai fazer o grip plate, que tem algumas variações deles, mas depende aí do seu aluno, né? Então, como que está essa força de pinça dele. Então, pode ser só puxa e volta, pode ser rodando a anilha, né? Pode ser invertendo o lado da anilha. 2 séries para cada lado de 10, tá? Então, cada pegadinha que der na anilha conta 1. O que a gente tem que observar nesse movimento para ver se o aluno está fazendo o movimento certo? Ele tem que realmente estar perdendo o contato com a anilha e voltando, tá? Isso vai acabar fortalecendo aí os flexores dos dedos, e é isso que a gente precisa para conseguir fazer as puxadas lá na corda, beleza? Então, esse grip aí que vai facilitar bastante. 2 séries de 10 para cada lado. E depois, a gente vai fazer uma inversão palmar pendurado na barra. Então, vou virar vocês aqui do Insta, só para vocês conseguirem ver essa barra aqui, ó. A gente vai fazer inversão, então. Saltar lá, e aí a gente pode tanto só aliviar uma pegada e voltar, certo? Isso também vai ajudar aí na hora de fazer a pinça, ou inverter realmente a mão. Então, daqui, inverte a mão. Tá vendo? Então, inverteu a mão, volta ela de novo, inverte para o outro lado, volta ela de novo. Nesse, eu só vou usar realmente a inversão se o meu aluno ele já tem um controle maior de pinça, porque senão a chance dele escorregar é muito grande, tá bom? Então, senão só tenta fazer as variações. Também 2 séries de 10, ok? Então, cada vez que 10 para cada lado, tá? Então, 20 no total. Beleza, definimos aí mobilidade e ativação. Para definir o exercício de core, o que a gente pode usar como critério?
a similaridade com o movimento. Então, de novo aí, o movimento de rope climb, ele usa mais o movimento de arch ou de hollow, ou ele precisa de uma potência de quadril, ou ele precisa de flexores do quadril. Então, assim, a gente tem que pensar em todas as chances, né, de similaridade com o movimento. Não adianta o movimento precisar mais de hollow e eu ficar passando lá um core para ele de arch, por exemplo. Tá bom? Então, similaridade com o movimento e levar em consideração que o aluno precisa adquirir ou aprimorar. Como assim, Nath? Então, por exemplo, esse meu aluno é iniciante, então provavelmente ele não consegue subir na corda, tá? Então, vamos desenhar aí um aluno que ele não sobe na corda e ele precisa adquirir mais força e confiança. Se o meu aluno já sobe na corda, mas ele sobe fazendo muitas ancoragens, então ele tem que aprimorar a técnica que ele já tem, que ele já usa, tá bom? Então, tem que levar em consideração isso. No rope climb, especificamente falando, o que o aluno precisa adquirir ou aprimorar, né? Pensando no movimento de core. Ele precisa de uma força de infra para conseguir trazer a perna, de flexores também, do quadril. Ele precisa de uma força de sustentação, certo? E ele também precisa de potência de quadril. Então, eu posso usar qualquer core que que leve em consideração isso. Ou força de infra, flexores de quadril, ou sustentação, então, né, que ele tem que se sustentar, ficar pendurado, por exemplo, e também potência de quadril. Qualquer um que eu use esse critério vai estar certo. Eu aqui usei 3 movimentos. Para o core, para aulas individuais, esse meu aluno que não sobe na corda, eu vou passar movimento de infra, então, deitado, ele vai fazer o movimento colocando a mão lá embaixo do quadril e vai fazer o movimento subindo e voltando. Ok? Então, esse movimento de infra. Outra coisa que ele pode fazer é o V-up. Então, também 3 séries de 10 do V-up. Por que V-up, Nath? Porque a intenção é que ele consiga chegar com os pés lá na mão. Então, o V-up vai ajudar a coordenar esse movimento. O que eu tenho que observar nesse movimento aí? Se o aluno está tirando as costas inteiras do chão, porque se ele não estiver tirando as costas inteiras do chão, ele não está conseguindo formar o V. Isso vai ser ruim para ele, tá bom? Ele não vai conseguir fazer o abdominal com bastante eficiência. Beleza, então tem que tomar cuidado com isso. Se meu aluno ainda não domina o movimento do V-up, pede para ele fazer só o L-up, então mantenha a perna lá em cima e vem só o tronco. E também eu vou usar aqui 3 séries de 20 da vela. A vela pode ser segurando lá o rack. Mas o rack é só para encostar, não precisa puxar. Cotovelo estendido, perna lá para cima, vai e volta. Percebe, ó, que se eu não precisar do rack, dá para fazer sem segurar. Beleza? Então, esse educativo também vai ajudar o pé a chegar lá na mão, tá? Então, é o que eu sempre falo, não existe treino errado. Essa periodização está errada, esse treino está errado. Desde que você saiba o porquê que você está usando cada coisa, né? Então, é isso que vai fazer a diferença entre um treino certo ou não. Um treino certo é um treino que dá resultado. Só vai dar resultado se você souber o porquê e para que você está usando cada elemento daquele. Tá bom? Beleza. Agora a gente vai olhar para os educativos. E é aí que normalmente as pessoas erram. Então,
Para alunos iniciantes, então vamos desenhar esse aluno iniciante, ele não sobe na corda, né? Ele tem medo e falta de força. Então, eu vou usar aqui a similaridade com o movimento também e o que o aluno precisa adquirir e aprimorar, tá bom? Então, por exemplo, Nath, meu aluno precisa adquirir força, ele precisa adquirir confiança, né? E então, primeiro a gente vai passar 5 movimentos dele só puxando a corda. Então, rope, jump, pull, que ele vai fazer dessa forma aqui na corda. Daqui, segura o mais alto que conseguir. Ele vai usar a perna para tentar passar o queixo lá da mão. Então, salta, tenta passar o queixo. Com a perna para baixo, tá vendo? Eu não me preocupei com a perna, só me preocupei com o braço. E salta e puxa. Então aqui, o que a gente tem que levar em consideração para ajudar o nosso aluno aí? Fazer realmente ele ajudar com a perna. Às vezes ele quer ficar segurando no braço e controlar a volta também. Às vezes ele salta e não controla a volta, e aí cai com tudo lá no chão. Ele tem que dominar a volta também. Então 5 vezes isso. Deixa eu ver o que a Bárbara colocou. Não consegui ver a execução dos movimentos que você está fazendo na parte de baixo. Acredito que é a posição da câmera. Tá, Bá, deixa eu fazer de novo. Vê se você está vendo agora. Deixa eu ver. Acho que agora vai dar para ver, Bá. Então, os que eu fiz no chão, Bárbara, foram os abdominais, né? Que foi o anterior. O anterior a gente fez o infra, a gente fez o V-up e a gente fez a vela. Tá? Acho que agora deu para ver. Se não deu, me avisa que eu repito aí. Beleza? Tá bom. Então, agora, o que eu vou pensar? Beleza, fiz meu aluno entender que ele pode saltar e tem que sustentar no braço. Por quê? Porque senão, o que acontece para o nosso aluno? Ele esquece do braço, né, que ele tem que sustentar no braço e já quer mexer a perna. Não, vamos uma coisa de cada vez. Então, ele conseguiu adquirir esse movimento aí de pull. Agora ele vai trazer a perna em J. A ancoragem em J é a ancoragem mais eficaz. Por quê? Ela fica menos em contato com a perna, né? Então queima menos. Nosso aluno, só quem já, né, desceu, aí já fez muita corda e saiu inteiro queimado no interno da coxa e lá na canela, sabe o quanto sofre. Então a gente não quer isso para o nosso aluno. Então a melhor subida é em J. Tá? Que a corda fica menos possível em contato e é uma subida mais rápida, tá? Então, ele vai ter que fazer joelho lá no cotovelo. A subida em J, para quem não sabe, é essa daqui, ó. Então, tá vendo? Forma um J aí no meu pé. Tá? Óbvio que como, né, não sou canhota, o J é ao contrário. Mas para quem é canhoto, vai fazer um J certinho. Tá bom? Então, beleza. Primeira coisa, identificar aí do seu aluno. Se ele é canhoto ou não. Mas isso não necessariamente quer dizer que ele tenha que fazer com a perna esquerda se ele é canhoto, tá? Eu tenho alunos que são canhotos e preferem subir com a perna direita. Então, faz o teste aí com o seu aluno. Ele vai subir em J, mas ele não vai fazer ancoragem. Ele só vai fazer o rope jump pull com o joelho batendo lá no cotovelo. Então, daqui. Vai saltar e vai tentar alcançar o joelho lá no cotovelo, ó. Um só. Vendo? Daqui. Salta. Um só. Sem se preocupar com a corda ainda.
tá bom? Então, ele conseguiu encostar o joelho lá no cotovelo? Perfeito. Ah, Nath, meu aluno não conseguiu encostar o joelho no cotovelo. Deixa ele colocar a mão um pouquinho mais para baixo e fala para ele usar mais a perna. Se mesmo assim ele não conseguir, vamos tentando até a gente conquistar, tá bom? Beleza. Então, esse também 5 repetições já é o suficiente aí para o aluno conseguir ter uma noção maior aí do movimento. Perfeito. Aí, a gente vai pensar agora em 5 ancoragens, tá bom? Então, ele vai trazer o joelho lá no cotovelo e vai pescar a corda com a outra perna. Então, sem pular a etapa, ó. Mão lá em cima, salta, traz o joelho e ancora. Tá? Mas ele tem que entender que esse braço ele não volta mais. Então, ele puxou, trava, o joelho está lá em cima e aí a corda é pescada. Tá bom? Então, também 5 repetições conseguindo fazer esse estímulo. E depois, a gente também vai fazer lá no chão, agora tentando alcançar uma amplitude maior do movimento, trazendo o joelho lá no peito e tentando tocar o pé na mão. Então, sentado lá no chão, eu vou tentar tocar o pé na mão. Percebe o movimento de flexor de quadril, de infra? Então, ó, flexiona o cotovelo, estende o cotovelo e toca o pé lá na mão. Tá bom? Então, assim o aluno já vai conquistando a confiança e já vai aprendendo com técnica, tá? Beleza? Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para falar, pode falar, tá? Não precisa ficar mudinho, não. Beleza. Agora a gente já conseguiu fazer a parte do mobilidade, ativação, fortalecimento de core e educativos para o nosso aluno. E agora tem o rendimento, que o rendimento a gente pode fazer de duas formas. Levando em consideração que o aluno precisa adquirir e aprimorar, eu vou definir um protocolo ou de EMON ou de RM. Como assim, Nath? Vamos lá. EMON. EMON a gente usa quando a gente quer trabalhar consistência e técnica. Então, por exemplo, eu quero que o meu aluno a cada minuto suba 2 vezes na corda. Então, eu vou trabalhar com o EMON, protocolo de EMON. Então, é 1 minuto para cumprir aquela tarefa e aí eu decido quantos minutos eu quero que ele repita isso. Tá bom? RM. RM é a repetição máxima dentro de um tempo determinado. Então, por exemplo, eu quero que ele suba o máximo de vezes que ele conseguir dentro de 1 minuto. Percebeu a diferença? No primeiro, eu determino a tarefa, a quantidade que eu quero que ele faça. E no outro, eu determino só o tempo. E ele tem que fazer quantas vezes ele conseguir. Então, como eu quero aqui trabalhar técnica, que ele consiga adquirir confiança e força, eu vou trabalhar um EMON de 3 Rope Floor, que é subir e descer da corda só puxando pelo braço. Então, ele vai conquistando essa força. Esse já é um pouco mais comum, né, as pessoas usarem. Então, daqui, desce uma mão embaixo da outra. Muita gente fica descendo assim, ó. Eu sempre tenho que descer e subir com uma mão embaixo da outra. Não cria vício de usar só um braço. Desci tudo, tenta manter a perna estendida. Nath, meu aluno não consegue fazer com a perna estendida. Ele só consegue quando ele flexiona a perna. Beleza, mas tentar conquistar com a perna estendida. Tá bom? Então serão 3 dessa por minuto, 5 minutos. Tá? Então o restante do tempo que sobrar, o aluno descansa. Perfeito, a gente conseguiu montar um treino aí do começo até o final para alunos iniciantes e também para aulas individuais. Ou seja, para aulas de consultoria online e também de personal.
Nath, mas e na aula, assim, né, na parte técnica de uma aula coletiva? Então, eu estou dando aula de cross-training ou de crossfit, ou estou dando aula específica, como que vai funcionar isso? Então, que eu tenho que agradar um público que tem iniciantes, intermediários e avançados. O que eu tenho que fazer aí? Beleza. Primeiro, que na parte da mobilidade e do aquecimento, normalmente funciona, né? Na maioria dos boxes funciona assim. Aquecimento, técnica e odd. Tem alguns boxes que funcionam com outros protocolos, mas o que a grande maioria faz é isso. Divide o treino em 3. Então, pensando aí na parte de mobilidade e ativação, eu faria a mesma coisa, mas mais direcionado para a parte técnica. O que eu acho que as pessoas se confundem e erram é colocar no aquecimento só o que vai usar lá no odd e esquece muito do que vai usar na técnica, sendo que a técnica é bem depois do aquecimento. Seria muito mais fácil utilizar o aquecimento como já preparação para a técnica, porque você economiza tempo e o aluno já está com uma adaptação neural mais rápida, tá? Então isso é importante. Então eu manteria a mesma coisa. Então ficaria, por exemplo, tá? É um exemplo, 3 rounds de 10 flexões de punho com rotação. Então aquele que a gente fez primeiro, apoiando o punho lá no chão, palma da mão para cima, e fazendo a rotação pelo ombro, 10. Depois, 10 grip plate unilateral, usando a técnica que for necessária, lembrando que o aluno tem que perder o contato com a anilha e voltar, certo? 10 para cada braço e 10 infras, tá? Então, coloca, pensa que o seu aluno, isso é muito importante. Lembrar que o seu aluno tem que não perder o contato da lombar com o solo no movimento infra, tá? Então, o que acontece? Se o aluno começa a perder o contato, ele vai começar a forçar a lombar dele. E aí ele vai sentir dor. Não, a gente tem que educar esse movimento do aluno, tá bom? Mas aí ele não consegue descer muito. Não tem problema, desce até onde ele conseguir manter as costas no solo, ok? Beleza. Então, no aquecimento, beleza, sem mistério isso daí. E na parte técnica, Nath, como que eu faço? Então eu tenho que, o jeito que eu gosto de fazer para controlar a turma e conseguir fazer com todo mundo é fazer sempre no comando, independente do grau de evolução do seu aluno, e depois programar um EMON para diferentes complexidades. Então, como isso funciona? Nath, mas tem aluno avançado junto com o aluno iniciante. Como que ele vai fazer? O meu aluno que é avançado, ele vai fazer essa técnica igualzinho igualzinho o iniciante vai fazer. Por quê? O avançado nunca é tão avançado a ponto de não ter que trabalhar mais a técnica, tá? Então, não ter que olhar de novo lá para a base. A base só é base quando você domina aquilo já. Então, se você não domina, né, não faz com perfeição aquilo, você pode continuar fazendo ainda, tá bom? Então, muitos alunos avançados às vezes esquecem de umas técnicas básicas dessa, tá? Então, no comando ele vai fazer junto com você 5 repetiçõezinhas e vai ajudar ele também agora na parte do rendimento. E aí eu falei que eu deixo um EMON, né? Programo um EMON, aí de 3, 5 minutos, depende da quantidade de tempo que eu tenho para trabalhar essa técnica e de quantidade de pessoas também que eu comporto na minha sala. E aí sim, eu determino. Alunos iniciantes vão fazer EMON de 5 minutos, por exemplo, ou de 3, de rope floor, que foi esse que eu já demonstrei. E os alunos intermediários também vão fazer esse? Não, aí sim a gente encaminha eles. EMON de 5 minutos de 1 a 2 rope climb, usando a ancoragem, ok? E os avançados vão tentar fazer de 1 a 2 legless, tá bom? Percebe como a gente consegue, né, equilibrar trabalhar a técnica sem deixar os iniciantes jogados, nem os avançados, nem os intermediários, todo mundo trabalha a técnica de base e aí depois
a gente faz mais direcionado para cada classificação. Essas classificações, e desse jeito, a gente fica muito mais fácil do aluno entender o processo dele. Então, o aluno que ele não consegue subir uma corda por minuto durante 5 minutos, então 5 vezes de uma subida, é porque ele ainda não está com muita força ou a técnica dele não está boa. Então, ele consegue entender que ele está saindo do iniciante agora, mas ele ainda não é um intermediário, né? Vamos dizer assim, completo, tá bom? Então, é importante ele entender isso e para a gente também conseguir visualizar a evolução do aluno, beleza? Bom, galera, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa para fazer, eu vou ficar mais um minutinho aqui. E aí, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, especificamente, a Maria colocou: você é top demais, parabéns pelos vídeos, muito obrigada, Má. É isso, galera. É muito importante a gente entender. O aluno, na verdade, ele quer o quê? Ele quer o resultado, né? Então, ele quer ele está visando conquistar aquele movimento, ele está querendo aquele resultado. O que a gente puder fazer para que ele consiga chegar nesse resultado, né? Eu não digo nem mais rápido, porque velocidade não está ligado à perfeição, né? Só conseguir fazer não é o bastante, né? Então a gente pensa dessa forma aí geral, tá? Então vamos se desdobrar para tentar alcançar o resultado dele lá, beleza? Mesmo na aula coletiva ou na aula individual, beleza? Bom, acho que é isso. Acho que ninguém tem nenhuma perguntinha, mas de qualquer forma, se depois que desligar aqui, lembrar de alguma coisa, quiser falar alguma coisa, pode me mandar por direct, beleza? Ou também comentar aqui no vídeo. As lives ficam salvas, né? Elas só não são imediatas. Então, vai para a edição, volta e fica lá salva, assim como todas as lives ficam. Beleza? É isso, galera. Valeu. Partiu.